Samuel Amar, de 15 anos, natural de Senhor das Almas e aluno do IOH, é uma das maiores promessas do atletismo nacional na sua geração. É campeão nacional de salto em altura e salto em comprimento nos campeonatos nacionais sub-16 e é também detentor do recorde nacional de salto em comprimento e também do recorde nacional de salto em altura, 2 metros e 1, do sub-16. A nível internacional, destacou-se ao conquistar o título de campeão internacional de salto em comprimento nos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, realizados em Timor-Leste. Bem-vindo e obrigada por teres alinhado. Como é que tudo começou? Bem, obrigado. Agradecer eu primeiro por estar contigo, já te conheço há algum tempo, lá desde a escola, em Oliveira. Tudo começou na escola, onde nós dois andámos, tudo começou no Mega Sprint, na prova onde quase todos os atletas começam. Tudo começou pelo comprimento, antes ainda também não sabia da existência de salto em altura. Comecei pelo salto em comprimento e foi um professor que me incentivou a participar. Um professor da escola? Um professor da escola de Educação Física, que me incentivou a participar no desporto escolar, nessa prova do Mega Sprint, integrou-me para o salto em comprimento e lá fiz a minha prova e até consegui uma boa marca. Na altura fiz 4,70. E foi mais ou menos em que ano? O que é que tu fizeste? Foi em 2022. Ok, tudo começou há em 4 anos. Há 4 anos já. E 4,70 já era uma marca muito boa, ainda possivelmente eu era infantil B, primeiro ano, e já era uma marca mesmo muito boa para aquilo que é. E depois comecei a chamar muita atenção e depois daí fui ao campeonato distrital do Mega Sprint, continuei a ficar em primeiro, até por acaso com a mesma marca. Boa. Foi coincidência, foi com a mesma marca. E depois fui ao Nacional, em Vagos, foi aquela recordação do primeiro Nacional que nunca ninguém esquece, do Mega Sprint. E que nessa altura fiquei já foi um bocadinho mais, acho que foi com 4,60, mas fiquei em quinto lugar e a partir de tudo se começou a desenvolver daí. Depois a partir disso ainda continuei em provas de desporto escolar ainda não federadas, em 2023, e depois fiquei em primeiro lugar a nível nacional, consegui outra vez ir ao nível distrital, e depois ir ao nível nacional e já fiquei em primeiro com 5,40. Depois foi mesmo. E foi aí que tu começaste, ok, tenho que levar isto a sério. Já comecei a federar-me. Tenho que levar isto a sério. Já comecei a federar-me e a partir daí foi sempre a dar até aos dias de hoje. Olha, e os treinos têm de ser feitos fora de Oliveira, não é? Nós estamos no estádio de Coimbra. Que condições é que seriam necessárias para poderes treinar por lá e fazer os teus treinos todos lá? Bem, para mim, eu só precisava, e falando mesmo humildemente, eu só precisava de um bocadinho de tartan, não diria uma pista como, por exemplo, é esta, só diria um bocadinho de tartan e um colchão, mas pronto, também os preços são um bocado elevados, e não sei se o município alguém está disposto a dar esse preço, que inclusivamente só é para um atleta, mas acho que por estar a investir num colchão e estar a investir num bocadinho de tartan, poderia estar a incentivar outros atletas, outros desportos e outras coisas, tanto para o município, tanto para a cultura, tanto para os jovens, a incentivá-los a fazer o tipo de coisa, senão, por exemplo, o futebol, que é o clássico, o basquetebol, lá na nossa cidade o hóquei também, que é um bocado investido. E acho que era bastante isso, era só mesmo o colchão e um bocadinho de tartan, porque a caixa também já tem, lá Pois, na escola onde porque tudo começou. Tu ainda tentaste treinar por lá durante algum tempo, Sim. mas depois percebeste... Depois vi que não, porque depois eu tinha que me adaptar a uma pista, tinha que me adaptar a uns bicos, que depois passar para sapatilhas de rastro normal, para passar para umas sapatilhas Claro. adaptadas ao comprimento, adaptadas ao tipo de tartan, é completamente diferente. E o rendimento, claro que é outro. E tu tens 16 anos agora, não é? Agora nem sei. No meio disto tudo, qual é que é a importância que os teus pais têm, sendo que tu tens de vir aqui várias vezes e, portanto, são horas de viagem, para tu alcançares tudo isto, todos os teus objetivos? Epá, os meus pais sempre tiveram e sempre terão o meu valor por tudo aquilo que eles fazem por mim, independentemente. Eu ainda não sou maior de 18, ainda não tenho a minha vida, ainda não tenho a minha independência, e tudo isto graças a eles, tudo, independentemente de não ter as condições que tenho, eles fazem tudo para que eu as tenha, e isso é um grande valor para mim, porque se não fosse eles, eu hoje não teria, por exemplo, a técnica que tenho, não teria as condições que tenho, não teria as medalhas, os recordes, tudo o que tenho, porque no meio de professores, no meio de técnicos, no meio de tudo, independentemente se não fosse o transporte, se não fosse o apoio, se não fosse aquele bem-estar ao nosso lado, nada disto seria possível. E graças a eles que eu estou onde estou hoje. E agora, falando das provas em específico, qual é que foi até agora a mais exigente e aquela que foi mesmo, tu disseste, isto é a mais difícil que eu já fiz até agora?
Aí a mais difícil foi em Beja, foi o sub-18. Foi quanto? Foi o 712, o Ok. recorde de cumprimento, o recorde nacional. Independentemente que a prova mais importante para mim, eu esperava que fosse a mais difícil, fosse a do CPLP, da E internacionalização. já agora queres falar um bocado sobre essa? Como é que isso aconteceu? Foi a tua primeira Foi a internacional. primeira internação, mas acho que foi a mais competitiva foi a de sub-18. Tinha lá, eu ainda era sub-16, segundo ano, e estava lá com o pessoal 2 anos mais velho que eu, de sub-18, segundo ano. Não, no caso, com 3 anos, ou 2 anos, independentemente da idade que fosse. E com rendimento, porque eu mesmo assim ter batido o recorde nacional foi ali um luz que eu estava a ver que ia ficando para trás, que eu estava ali com os meus 660, depois, não posso ficar para trás, também vim aqui e representar também o clube e a minha terra, não podia deixar isto ir por água abaixo, e bati o recorde nacional, foi uma felicidade para todos, mesmo depois tendo aquela prova de todos estarem para o mesmo, todos estarem para as medalhas, e as medalhas estavam cada vez a ficar mais caras, já estávamos a entrar num nível de 7 metros, quando por exemplo o recorde antigo era de 7,9, e acho que depois o que me ganhou fez 7,15, mas já era sub-18 segundo ano, e já tinha ido internacional, já estava com muito mais treino e com muito mais adaptação do que eu, mas acho que essa sim foi a prova mais dolorosa. Independentemente também que nós tínhamos lá temperaturas em Beja de 40 e tal graus. Uau. Quando eu fiz salto em altura, no dia a seguir apanhei 52. Uau. Juro, estamos lá com Não a é regar para fácil, cima. não é fácil. foi Estás fácil. a correr e a transpirar ao Não, mesmo não tempo foi por fácil. dois fatores diferentes. Não, e depois a pressão e o resto, tudo a querer ganhar, tudo a querer. E depois estamos todos lá para o mesmo, e portanto isso é que estamos todos para o mesmo, estamos todos para o primeiro, estamos todos para os recordes, independentemente nós damos uns aos outros, mas lá no fundo aquela prova foi mesmo rígida. E quanto à prova internacional, qual é que é a sensação, primeiro, quando tu soubeste que conseguias ir à prova, e depois qual é que é a sensação de fazer a primeira prova internacional? Saís do país para representar Portugal? Eu pensei que íamos fazer também o salto em altura, mas não, eu tinha a possibilidade de ir ao Foz, tinha a escolha havia a escolha de ir ao Foz ou havia a escolha de ir ao CPLP, mas depois, como eu falei, que havia esse sub-18 e também porque era para o escalão acima, eu tinha, já a marca e já tinha mínimos para um escalão que era acima de mim, e isso é uma coisa muito importante que eu também levo para sempre. Foi em sub-16 já fazer mínimos para um Foz, Foz que às vezes é o sonho dos atletas enquanto jovens irmos ao Foz, mas acho que foi muito importante também, tanto para desenvolvimento, tanto ir ao CPLP, também era a prova do meu escalão e fomos pessoal de 2010 a 2009. E acho que foi uma prova muito importante. Por exemplo, tivemos lá 2 semanas, lidámos com outro tipo de fatores, tanto culturais, tanto de ambientes, tanto de sair fora do país, viajar de avião, coisa que eu nunca tinha feito, representar a seleção, receber equipamento, estar ali a representar as cores portuguesas. Foi mesmo importante para mim, tanto para os meus colegas e para todos os que foram a acompanhar lá essa prova e essa internacionalização, mas acho que foi mesmo, lá no fundo, vai sempre ficar a minha primeira internacionalização, que foi quase meia volta ao mundo que dei para representar as coisas da nação portuguesa e no final cantar o hino, por ter ganho, e a maioria do pessoal que foi ter ganho ali as medalhas, quase tudo foi arrecadado pelo atletismo, acho que foi mesmo aquele momento que fica lá sempre, independentemente de eu ganhar e de tudo, talvez os próximos internacionais, os próximos europeus. Pois, porque já agora, como é que estão os próximos internacionais? Os próximos internacionais vai ser em Rieti, vai ser no europeu em Itália, em Rieti. Já te consegui os mínimos para o salto de altura, com os 2-1, que era também os 2-1. E vai ser quando? Vai ser se não me engano, em julho de 18, acho que é 16 a 19. Okay, 16 a 19, está quase. Se não me engano. Mas acho que vai. Estou a dar tudo por isso. No comprimento, como disse, no sub-18, quando bati o recorde, já tinha feito mínimos, até agora nem me sempre a dedicar ao salto em altura e não tive a possibilidade de me dedicar mesmo foco todo direto para o salto em comprimento, mas ainda temos tempo até fazer os 7 meses e ainda subir essa marca que já está feita há um ano. Há um ano. E vamos ver se ainda consigo subir mais uns centímetros a isso. E a outra prova internacional? Ou é só a outra prova internacional, vamos ver. Ainda começaram a falar o Comitê Olímpico desses Jogos da Juventude, Jogos Olímpicos da Juventude, que vai ser realizado em África. Vamos ver os mínimos que tive a ver, ainda não são oficiais, mas que falaram são altos, porque são Jogos Olímpicos, independente de ser da Juventude ou de serem para mais velhos. São Jogos Olímpicos, claro que os mínimos têm que ser altos e cá estamos também para os fazer. Vais conseguir, de certeza. E vamos ver só como é que vai correr e espero bem aí representar
as coisas da nação portuguesa. Têm sido mesmo muitas vitórias e em tão pouco tempo, tipo, cresceste mesmo muito, mas o que é que tu aprendes nas derrotas quando sais Sim, eu um bocadinho também, menos do que querias? eu já tive momentos, eu também de coisas que não correram bem. Também já tive provas de salto em altura, salto em comprimento, que, por exemplo, este inverno eu tenho que sempre deslocar para Coimbra, como sabes, não temos lá uma pista, nem temos lá, pronto, condições para praticar a modalidade, eu tinha que me deslocar, em vez de ir a Coimbra, como era a pista que agora estava a chover, tínhamos que ir deslocar a Pombal, a Leiria, Era que muito ainda era mal. mais longe, para treinar. E depois o complexo e a nave de, o complexo, pronto, e a nave de Pombal sofreu o Com a que tempestade, não sofreu com a foi? tempestade. Pois foi. Depois houve uma alteração brusca, que tiveram que alterar provas, alterar treinos, alterar nacionais, queriam lá correr os nacionais, já estava mais que preparada. Pois é. Epá, isso sofreu, depois eu deixei de treinar, só dediquei o meu tempo quase todo era para ginásio e manter o físico, porque técnica eu não tinha condições para tal, e depois vieram as consequências, claro, não tive uma boa entrada nos campeonatos sub-18 de pista coberta, mas também aprendi, claro, fiquei decepcionado, que eu estou sempre habituado a querer conseguir mais, a dar-me o melhor, a tentar não sujar a imagem, mas acho que aprendi muito, aprendi que a vida também não é só ganhar, não é só correr bem, mas acho que por um lado as coisas correm bem, por um lado as coisas correm mal, também não posso sempre correr para o lado bem. E quando Acho correm que foi isso. bem, como bater um recorde nacional, qual é que é a sensação disso? Mano, bater o recorde nacional é mesmo brutal. Depois, não é só a palavra dizer recorde, é que fica lá o nome por exemplo, esse ano, por exemplo, o meu recorde que eu bati do salto em altura já estava lá há 38 anos. 38 Desde anos? 1987 e nunca Uau. ninguém conseguiu bater. Então, imagina quantos anos é que, por exemplo, até agora vai lá estar o meu nome, se enquanto aquele 99 ou 2 metros que estavam lá do Mário Aníbal não foram batidos, então imagina agora ainda mais 1 centímetro ou 2, que no salto em altura, no salto em comprimento não faz muita diferença, no salto em altura faz uma diferença mesmo brusca, 1 centímetro ou outro. Uau, é mesmo inacreditável como é que tu fazes isto, mas de todos, qual é que foi o mais especial, o recorde que tenhas batido? Foi o da altura. O da altura deu-me bastante trabalho. Choraste? Epá, não, mas a primeira vez que o fiz eu saí todo emocionado lá, eu estava mesmo, eu não tinha acreditado, foi uma prova, porque depois o interessante do atletismo é que nós batemos recordes, é mais recorde, não é tanto porque campeonatos nacionais e ser campeão nacional, pronto, estás meio ali na esperança. Agora, quando é recordes, tipo, a maior parte dos recordes eu não estou à espera. Por exemplo, a primeira vez que bati os 2 metros foi em abril, depois andámos temporadas só para dezembro para bater mesmo oficial. Em abril eu fiz 2 metros, eu estava numa prova de desporto escolar, eu estava ali só na desportiva e eu, ok, está a correr bem, não foi. Tu estavas só a brincar, nem estavas a levar a sério. Fizemos 2 metros ali na tranquila e acho que foi inacreditável. E acho que foi. Depois andámos meio ano, depois fomos dedicar ao comprimento, lá foi Beja a dedicar e depois foi ao internacional. Tivemos só a dedicar foco mesmo especial no salto em comprimento, mas de resto o foco foi todo para o salto em altura. E consegui bater oficialmente o recorde de altura por 2 vezes, que eu fiz 2 metros, depois houve lá uns desentendimentos que afinal o recorde não era 1,99 m, mas sim 2 metros, e tivemos que fazer 2 metros sim obrigados a ver as medidas de tudo da prova, a ver o regulamento, a ver se calhar e conseguimos. Tivemos sorte em ganhar os 2-1 e graças a Deus consegui lá meter o meu nome e acho que foi esse o recorde que eu tenho especialmente guardado. Portanto, fizeste 16 anos há mesmo muito pouco tempo. Qual é que é o teu maior objetivo no atletismo? O meu objetivo acho que é como todos, ser campeão mundial e ser atleta olímpico. E acho que é mesmo por aí. Claro que agora neste início, agora com 16 anos, é ser campeão europeu, ganhar aqui as provas europeias, ganhar as provas internacionais. Mas num futuro, vamos ver se existe, se der tudo certo, vamos ver se ainda consigo ser campeão mundial ou campeão olímpico. Ter um campeão mundial de Oliveira seria algo que tens mesmo de pensar. Mesmo brutal. Nós queremos um. Portanto, eu ia perguntar-te se tu sonhavas com as competições europeias ou mundiais, mas eu já vi que não sonha, é mesmo. É o objetivo. Vai ter de acontecer. Vai ter de acontecer. Tenho alguma curiosidade em perceber como é que tu consegues conciliar os estudos e os treinos, porque treinas 3 vezes aqui, 3 vezes por semana em Coimbra e estudas ciências. Como é que fazes tudo? Epá, não dá. É mesmo aquela coisa, não dá. E nós temos que gerir muito bem o tempo, porque
se não for gerido bem o tempo, por um lado, ou vai cair para o atletismo ou vai cair para a escola, porque duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo, não dá para estar a estudar e a treinar ao mesmo tempo, porque no final nem dá uma coisa nem dá outra. E acho que é mesmo questão de gerir o tempo e não estar desfocado com outras coisas, pronto, com Coisas distrações, que porque não há evitas. tempo. Que tipo de coisas é que tu evitas? Para não te Opa, distraires? sair, por exemplo, com amigos, já deixei muitas vezes de sair com amigos, de estar com amigos, por exemplo, ir a um rio, por exemplo, quando foi o verão, deixei muitas vezes de ir a estar com os amigos no verão para estar mesmo focado naquilo que andava a fazer. E depois para não me estragar, né? Porque depois o importante disso é não nos aleijarmos, não nos desfocarmos daquilo que temos o foco e daquilo que temos a obrigação e aquilo que estamos a acreditar em nós para representar as coisas é uma coisa muito importante. Já somos atletas de alta competição e nem somos novos, já somos atletas de alta competição, já estamos a representar as coisas do país, mas acho que é mesmo isso. Aí sentes que há coisas, por exemplo, ver séries ou filmes que tu até gostavas, mas que às vezes é tipo, pronto, tenho treino, tenho teste, não há tempo para isso. Não, depois também é o telemóvel, estamos sempre ali distraídas, ficamos ali agarrados ao telefone e depois não damos conta do tempo. E é mesmo isso, é ver as prioridades, porque às vezes também o telefone, por exemplo, é uma das coisas que desmotiva, mas também por um lado distrai muito os jovens, que é aquela coisa de, por exemplo, perdemos muitas horas e depois essas horas não conseguimos recuperar tanto para estudar, tanto para fazer o desporto. Depois é um minuto perdido no telefone, depois começa a ser uma manhã perdida, depois já começa a ser uma noite, depois já começa a ser um dia, depois somar dias já começa a ser semanas, coisas que não podemos dedicar ao nosso potencial e que perdemos por coisas que no fundo só conseguimos perder tempo com isso. E acho que é meter inclusive objetivos, porque duas coisas, depois juntando o telefone, três coisas ao mesmo tempo, nunca dá. Não dá e acho é que mesmo gerir. complicado, sim. É. Olha, se tu olhasses para ti, tipo, há 5, 10 anos atrás, e onde estás hoje, o que é que tu dirias ao Samuel Pequeno? Não acreditava. Também tive sempre aquela coisa de imitar os outros e ir para o futebol, também como os outros, ir para o futebol e para o basquete também era alto. Quando comecei o atletismo também diziam, porque é que não vais ao basquete, porque é que não vais fazer basquete? Epá, e sou hoje um miúdo que fazia 4,70, isso um miúdo que é hoje a fazer 7,12 e na altura um miúdo que fazia 1,70, fazer 2 metros e hoje nem se reconhecia um ou outro, e tanto de estrutura, houve muita evolução, tanto física como psicológica, porque depois tem que haver um certo nível elevado de psicológico, porque depois são a partir de alturas que são maiores que a tua, já começa a meter o medo, depois já começa a haver aquelas lesões ou levas a fasquia e depois ficas com uma marca marcada nas costas, ou um pé não calha bem e podes torcer um pé. E como é que tu lidas com isso? Com essa incerteza de que imagina que eu tenho uma lesão agora. Eu vou muitas vezes, tanto de comprimento, tanto de altura, eu às vezes vou muito pela fé. Porque é uma coisa que nós não temos controle. Por exemplo, nós estamos ali para fazer aquilo, não temos o controle. Por exemplo, toda a gente poderia dizer, eu não quero aleijar, não quero terminar aqui a carreira, não quero fazer nada. E acho que é mesmo deixar com a fé, porque é uma coisa que não está no nosso alcance, é uma coisa que não temos controle sobre isso. E acho que é só mesmo o destino que sabe se nos há de parar ou se nos há de fazer continuar até um dia isto acabar ou terminar. Ou ter um monte de sucesso. É. Samuel, que mensagens deixas para todos os jovens que querem seguir o teu caminho? E até jovens de Oliveira, principalmente. Isto, como começámos, eu acho que primeiro não tem que vir de mim, mas tem que vir sempre do município, em tentar convencer os jovens, tentar convencer pessoal da minha idade, pessoal mais velho, porque independentemente do atletismo é uma coisa muito especial. Por exemplo, enquanto no futebol ou enquanto o basquete ou os esportes mais famosos é quase limitado. Por exemplo, se fores ver o Ronaldo não vai estar a fazer jogos com 60 anos ou 70, e se for aquele atletismo, este pessoal veterano com 70, 80 anos e 60 a continuarem a correr, a continuarem a fazer corridas, saltos, e mesmo assim continuam. E é um desporto muito especial porque é mesmo, não tem limites. O pessoal, seja mais velho, seja mais novo, tem sempre aquela ambição de querer competir, socializar, criar novas amizades, mesmo independentemente da idade. O atletismo é um desporto relativamente especial em comparação aos outros. Acho que é isso que torna muito especial. Além das idades, é o convívio, é a formação de amizades. Por exemplo, se não fosse o atletismo, hoje não conhecia metade das pessoas que conheço, e graças a ela, por exemplo, que tenho a fama, que são muitas vezes ela, que tentam me espalhar e tentam me ajudar. Acho que tudo começa por experimentação.
porque independentemente, por exemplo, há muitos jovens, se não fosse eu, por exemplo, se não fosse, por exemplo, aquele professor a dizer-me, olha, vais experimentar isto, eu nunca tinha a noção, nem nunca tinha a percepção que eu era bom em saltar, nem nunca, por exemplo, quando fiz a minha primeira prova de altura, o meu professor, o Fonseca Antunes, nunca tinha aquela coisa, vem treinar comigo, vai treinar, eu explico-te, eu sou bom em salto em altura, explico-te e vais ser bom, vais ser bom. Por exemplo, é aquela coisa de experimentar, é aquela ver coisa, gostamos, ok, temos outro tipo de ambiente, por exemplo, se calhar numa escola não vamos ter o mesmo ambiente e a mesma socialização e os mesmos olhares que, por exemplo, temos no campeonato estadual. Tanto como no campeonato nacional não vamos ter a mesma percepção e os mesmos objetivos vamos ter num campeonato distrital. E acho que tudo começa por experimentação e tudo começa também por um bocado de motivação e também incentivar as pessoas e principalmente os pequeninos que estão a começar a descobrir aquilo que são bons, a fazerem e a experimentarem coisas novas. E talvez, como por exemplo foi o meu caso, em ser bom no salto, tanto como ser bom nas corridas, tanto como ser bom em milhas e em resistência, como ser bom no salto com vara, altura. Ok, E depois sim. também o atletismo é uma coisa variada. Tens lançamento de peças, tens corrida, tens corrida longa, corrida curta, 100 metros, até tens os 1000, 5000 metros, 10.000 metros. E E eu acho que concordo contigo, que é aí mesmo que o atletismo se torna especial. Tens é muita coisa. especial porque além de, como falei, das idades, é uma coisa onde tem uma variedade enorme. Pois é. Se não gostares de lançamentos, tens saltos, se não gostares de saltos, tens corridas, se não gostares de corridas, tens resistência, se não gostares de resistência, tens, imensa coisa, imenso. Por exemplo, tens barreiras, é uma coisa muito variada e acho que é só questão de experimentar, é questão de querer, vou experimentar isto. Ou quando nem, por exemplo, uma coisa, mesmo, por exemplo, os miúdos devem ser experimentados, por exemplo, não gosto de atletismo, ou faço ping-pong, ou faço ténis, ou faço futebol, mas começarem logo, focarem logo a mente dos miúdos, eu vejo o Ronaldo, é aquilo, Pois, eu todos vejo têm de ser o Ronaldo. James, é o basquete, e não sei o quê. E fiquei, deviam focar também muito mesmo nos desportos que não só aqueles clássicos, mas também aqueles que são um bocado postos de lado. E acho que Samuel, deviam experimentar. ainda bem que tu experimentaste, que acreditaste Eu em ti acreditei. e que agora estás aqui. Obrigada, Tem que ser. mesmo. Obrigado, E Elsa. boa sorte também, porque eu quero fazer uma entrevista contigo. Fica aqui registado. Daqui a 5, 10 anos vamos Espero voltar bem. a fazer uma para ver Espero onde bem. é que tu estás, porque eu acredito que já estás mesmo nas grandes pistas. Se Deus quiser, Obrigada, tem que ser. Samuel. Obrigado, Elsa.